Boa noite, gente. Vocês estão bom? Recuperados já? Estão com fome ainda aí? Ah, que coisa boa. Então hoje... Peraí, deixa eu ajeitar o trem aqui. Então hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente começou a falar ontem, certo? Tem alguém que está aqui hoje que não estava ontem? Levanta a mão. Eita. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Depois vocês perguntam para quem estava ontem como é que foi a introdução. Ô, gente, antes de começar a pregar, vou fazer a mesma coisa que eu fiz ontem. Obrigado. Só que ontem eu falei só de 3 livros, mas tem outros 7 que eu trouxe e eu não falei ontem. Vou ir pela ordem aqui mesmo. Será que eu falo de novo? Não, não vou fazer o discurso todo de novo, né? Vocês sabem que são 2 motivos pelos quais eu trouxe esse livro aqui. Esses livros, que é, primeiro, uma forma de deixar uma ferramenta para que a igreja construa a partir do que a gente está pregando. E segundo, você me ajuda bastante comprando ele. E a editora onde eu trabalho também, que é a editora Temeles, só tem livro do Temeles ali. E é isso aí. Primeiro livro, Avivamento ou Morte, do Dr. Michael Brown. Um grande avivamento é a nossa única esperança. Então, se você crê, assim como eu, que antes de Jesus voltar, Deus vai fazer o maior avivamento da história na Terra. Então, sério mesmo, você precisa ler esse livro aqui. Para entender até o que é um avivamento, qual o propósito, o intuito, o objetivo. Segunda coisa, segundo livro, A Igreja Remanescente, do meu amigo Luciano Mota, que é pastor lá da Comunidade do Rei. Cara, a Comunidade do Rei, vocês já foram lá, né? É uma das igrejas mais assustadoras que eu já fui na minha vida, assim, quando se diz respeito a qualquer coisa, eu acho, comunhão, igreja caseira. Tipo, procura um vídeo da Comunidade do Rei, assim, na hora do louvor. E assim, eu tô acostumado com uma. Não é que é uma coisa que eu não tô acostumado. Tô acostumado com os retiros, gente batendo a cabeça no chão, quebrando dente, quebrando cadeira. Loucura. Mas eles têm uma parada única. E o Luciano escreveu esse livro aqui sobre a igreja remanescente, de volta à essência de ser igreja. Se tem alguém que eu confio para falar sobre ser igreja, é alguém que pastoreia a Comunidade do Rei. Então esse livro vale muito a pena de ler. O Luciano, ele é doutor em letras. Ele é um cara muito inteligente, ele é zica em teologia. Então esse livro é muito bom, principalmente para líderes. Se você tem uma posição de liderança, eu indico muito que você leia. Agora, 2 em sequência aqui para os atribulados do Ministério de Louvor. Ó, o primeiro é A Próxima Onda, do Bob Sorg, que é para onde Deus está nos levando em adoração. Mas, de verdade, gente, eu dou uma zoada falando que é para a galera do louvor, mas adoração não é coisa de músico só, não. Adoração é coisa de nascido de novo. Então, a gente costuma usar essa nomenclatura adoração para música. Só que adoração é muito mais que música. Adoração é a resposta que nós damos à glória de Deus. Ao que nós vemos em Deus, como nós respondemos. Então, você tem como adorar a Deus no seu trabalho, por intermédio do seu trabalho. Não é que você vai levantar a mão lá simplesmente e começar a cantar Cassiane no seu trabalho. É que o seu trabalho é adoração a Deus, se você o entrega dessa forma. Ou pode ser só uma penúria da vida que você faz para ganhar dinheiro e se arrastar pela vida e pagar as contas no fim do mês. Ou pode ser adoração. Então, na próxima onda, o Bob Sorg, ele faz uma leitura, aí sim, dos movimentos de música, de adoração, de louvor ao longo da história. E ele, ao ler a história, ele fala para onde Deus está nos levando no movimento de adoração. Então não é só para músicos, mas é especialmente para vocês. E o outro é do meu amigo Fábio Coelho, que é A Glória Devida ao Seu Nome, uma vida de adoração e resposta à beleza da santidade de Deus. Esse é o livro mais completo sobre adoração profética e sobre adoração no geral, assim, que eu já tive a oportunidade de ler e de acompanhar. Então eu fiz parte da edição desse livro aqui bem de perto, e o Fábio é absurdo. Escreve livro igual bebe água. Dana Kendler, Primeiro Amor. Esse livro aqui é muito a partir daquele versículo que fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Mas é muitos, não todos. E daí ela fala a respeito de como os nossos corações vão
ser tentados a se esfriar à medida em que o retorno de Jesus se aproxima e como manter ele aquecido. Está acabando. O Fogo que Nunca Dorme, esse livro, eu não sei de um livro em português que detalha o avivamento chamado Avivamento de Pensacola, que foi o avivamento mais duradouro que aconteceu a partir de uma igreja local, que aconteceu do Dia dos Pais de 1995 até agosto de 2000, se eu não me engano, foram 5 anos. E esse avivamento aqui de Pensacola, também conhecido como avivamento de Brownsville, o Michael Brown e o John Kilpatrick, que são os caras que escrevem esse livro, eles não estão contando a respeito do avivamento do passado. Eles lideraram a igreja enquanto o avivamento acontecia. Então eles contam qual foi todo o processo da vida comunitária antes de acontecer o avivamento, no dia que começou e depois, quando acabou, quando depois de 5 anos passaram. E ele dá princípios de avivamento aqui, chaves para sustentar também avivamento pessoal, que é como ele chama. Esse livro esse livro é um dos livros mais subestimados do Temelos. Ele é maravilhoso, mas a galera não lê muito. E o último, Sem Medo do Anticristo. É o mais levinho, né, de todos. Sem Medo do Anticristo, do Michael Brown também, do Craig Keener. O Craig Keener é considerado um dos maiores teólogos do Novo Testamento hoje, vivos. E é porque não acreditamos em um arrebatamento antes da tribulação. Então eu não sei você, vou falar agora pessoalmente, não sei você, mas eu não acredito que a gente vai ser arrebatado antes da tribulação, tá bom? Aí se você quiser saber por quê, você lê esse livro aqui. E é principalmente porque eu não tenho medo do anticristo. Você não deveria ter também, querer escapar dele, fugir, vou fugir do anticristo. Esse livro é absurdo, não vou fazer muita propaganda dele não, ele se vende por si mesmo. É o melhor, né? É o melhor que tem, o Eric falou. E daí tem os 3 outros que eu mostrei ontem para vocês. Tá bom? Passem lá depois. Vamos lá? Amém? Abra a Bíblia em Atos 4, versículo 36 e 37. Hoje a gente vai falar de Barnabé e hoje a gente vai falar da igreja de Antioquia. Vocês conhecem? Da igreja que eu era, tinha uma musiquinha de Barnabé, vocês conhecem? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre. Só você conhece, mano. Também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé. Homem de Deus. Homem de Deus. Perfeito. Vamos lá, Atos 4, versículo 36 e 37. Vamos ser apresentados, então, a esse homem natural de Chipre. Então, José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Pai, muito obrigado por ser o nosso modelo, por nos dar Jesus, que é o nosso modelo de fé, por nos conceder o seu Espírito, que é quem nos capacita a sermos parecidos com Jesus. E obrigado também, Senhor, porque o Senhor nos concede nas Escrituras modelo de homens piedosos, homens cheios do Teu Espírito, homens tão parecidos com o Teu Espírito que são dignos de imitação. Como Paulo que diz, sejam meus imitadores, e como exemplo que a gente já viu hoje desse homem tão amigo do Espírito Santo, tão amigo do Espírito Santo que desperta em nós esse desejo de eu também quero ser amigo do Espírito Santo, eu quero ser parecido com o Espírito Santo. Nos concede essa fome hoje, Senhor. Eu peço que apesar de mim, da minha fraqueza, das minhas limitações, o Senhor fale conosco, o Senhor ministre aos nossos corações, o Senhor nos encha da sua presença, Santo Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Barnabé, ele é um coadjuvante no livro de Atos. Ele é um homem muito discreto. Então a gente não ouve, na verdade, falar muito dele nas descrições do livro de Atos.
Mas existem descrições pontuais dele. E a gente vê nesse texto onde ele é apresentado aqui em Atos 4, que Barnabé quer dizer filho da consolação. Ou Barnabi, que quer dizer filho da profecia. E esse nome, Barnabé, não é o nome dele. O nome dele é José. A gente vê no texto que os apóstolos chamavam de Barnabé, mas o nome dele era José. É como se Barnabé... É como não? Barnabé foi um apelido que os apóstolos deram para ele. Então, olha só, tem esses dois significados, né, de Barnabé, que é Barnabi, filho da profecia, mas o texto traduz Barnabé, ele fala que quer dizer filho da consolação. E vocês lembram quando a gente estava... O que isso tem a ver com o Espírito Santo, né? Vai ter tudo a ver, gente. Mas vocês lembram quando a gente estava falando ontem da palavra do Espírito Santo, que é Paracletos? Que a gente viu em diversos lugares, em diversas versões que falava que era auxiliador, encorajador, convocado para outro lado para advogar. Mas a principal palavra que a gente via, que era traduzido, o ministério do Espírito, era consolador. Porque esse filho da consolação, que eles apelidaram Barnabé, era filho do Paracletos. Barnabé era tão parecido com o Espírito Santo que esse foi o motivo dos apóstolos darem a ele tal apelido, para diferenciar ele dos outros Josés. E a pergunta que surge quando a gente se depara com essa realidade de um homem tão cheio... Gente, tinha vários José. Imagina o quanto de José que não tinha entre os discípulos, que eram pelo menos 120, ainda haviam outros 500, então tinha muita gente ali que seguia Jesus. E um nome tão comum quanto José, e daí as pessoas iam diferenciando um do outro por meio dos apelidos. E imagina alguém olhar para um cara assim, se alguém olhasse para você hoje, e ele precisasse te diferenciar, porque o seu nome é muito comum. Qual seria a característica sua, e esse apelido fosse dado a partir da característica, de uma característica sua muito marcante, de personalidade, qual seria a característica que viraria o seu apelido? Porque a gente está olhando para um homem que os apóstolos olharam para ele e falavam assim: esse homem é tão parecido com o Espírito Santo, que esse vai ser o apelido dele. Barnabé, filho da consolação. Porque quando a gente está com Barnabé, a gente consegue experimentar do ministério de consolo do próprio Espírito. E a pergunta que surge é: você é parecido com o Espírito Santo? Nós somos parecidos com o Espírito Santo? Ontem a gente terminou a mensagem de ontem, na verdade, né? Naquele texto de 1 Tessalonicenses, onde fala da vinda de Jesus, e no final fala assim: com essas palavras consolem uns aos outros. Ou seja, estendam o ministério do Espírito Santo uns aos outros. Mas será que a gente tem feito isso? E aqui, essa pregação é uma pregação muito biográfica da vida de Barnabé, e aonde eu quero chegar é na comunidade que Barnabé funda. Mas primeiro, que é Antioquia, eu queria orar para a pessoa de Barnabé, para que a gente olhe primeiramente para nós como indivíduos, antes de olhar para nós como comunidade. E existe uma coisa que a gente é tentado quando a gente olha para uma... Eu acho que qualquer mensagem, mas principalmente quando a gente olha para uma mensagem que fala a respeito de um homem que é um modelo de fé, que pode ser apresentado como modelo de fé, e a gente se depara com as virtudes desse homem, também com os erros e tal, mas a gente tem a tendência de não pensar naquilo que está sendo pregado sendo aplicado em nós mesmos. A gente tende a pensar assim: nossa, mas se fulano estivesse aqui, o pastor está falando tudo que ele precisava ouvir. E a gente sempre terceiriza a responsabilidade da mensagem, ou terceiriza a aplicação da mensagem, tipo, fulano precisava, mas eu queria que a gente olhasse para dentro do nosso próprio coração. A pergunta, quando eu falo assim, você é parecido com o Espírito Santo, não é para nenhuma outra pessoa senão você, senão eu mesmo. Eu estou me perguntando, será que eu sou parecido com o Espírito Santo? Ao ponto de alguém olhar para mim e dar um apelido de filho da consolação? Será que eu tenho consolado, encorajado, advogado, auxiliado, estendendo o ministério do Espírito Santo que habita em mim para os meus irmãos, ao ponto deles conseguirem identificar isso na minha vida ou não? Na sua vida ou não? E o primeiro ponto que eu queria abordar, e assim, tem várias coisas até nesse texto mesmo que a gente leu, porque ontem eu citei Ananias e Safira, né?
E no texto que a gente acabou de ler, de Atos 4, a gente vê que Barnabé era um levita e ele vendeu tudo que ele possuía e ele trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Tem uma coisa engraçada aqui nesse texto, porque Barnabé é um levita, né? E eu não sei se vocês se lembram, você que lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, se você se lembra de um detalhe, quando o povo de Israel entra na terra, que pedaços de terra são distribuídos para várias tribos, menos para uma. Para quem? Por que não é distribuído para os levitas? Qual que é a razão? Por que os levitas não têm terra? Por quê? Porque Deus, o próprio Deus, era a porção deles. Então levita não tem terra. Mas o que Barnabé está vendendo então e colocando aos pés dos apóstolos? Olha que parada. Existem alguns motivos pelos quais isso pode estar acontecendo. E nos comentários a gente vai ver, tipo assim, que existe um motivo de ele só estava fazendo tipo assim, um corretor de imóveis da época, ele só estava fazendo a mediação entre um comprador e um vendedor, e o terreno não era dele. Eu não sei muito bem disso não. Ou de fato, ele estava em desobediência à lei, e ele tinha um terreno que era dele. Só que no momento em que Barnabé, ele vende o terreno e ele deposita o valor aos pés dos apóstolos, ele está relembrando a Torá, ele está relembrando o que Deus falou, e ele está falando assim, esse meu ato de vender esse terreno que eu tinha, é um ato onde eu digo, Deus continua sendo a minha única porção. Era um homem que valorizava a presença de Deus acima de tudo. E porque Barnabé vendeu o seu terreno e depositou todo o dinheiro aos pés dos apóstolos, e essa era uma prática muito comum na igreja do primeiro século, igreja em surgimento, para que fossem financiadas as missões, para que eles fossem de cidade em cidade, depois eles começam a ir por causa da perseguição, depois do capítulo 8, mas uma igreja recém-formada, e era um ato voluntário que eles faziam de fazer isso. Só que depois de Barnabé vir e vender o seu terreno, ele colocou a régua. Essa é a régua de adoração financeira que a igreja do primeiro século tem. E daí vem Ananias e Safira. O fato de Ananias e Safira morrerem, eu acho que se dá principalmente porque um homem tinha estabelecido qual era a adoração verdadeira antes. Uma adoração sincera, que não retém para si e mente ao Espírito Santo. Então, porque Barnabé estabeleceu o padrão de adoração da igreja primitiva, então agora existia um parâmetro. E Ananias e Safira, no capítulo 5, logo em seguida, eles morrem, porque eles vendem o terreno deles, eles dão uma parte do dinheiro para os apóstolos e eles falam, olha, é tudo que a gente conseguiu pelo terreno. Eles não precisavam ter feito isso. Não era uma coisa que os apóstolos cobravam. Gente, vai, vende suas coisas e deposita aos nossos pés. Era voluntário. Mas porque o coração deles foi um coração mentiroso e enganoso, como diz em Isaías lá 43, os seus lábios confessam o meu nome, mas o seu coração está longe de mim. Então eles morrem. E olha que coisa, gente. A gente ora tanto por avivamento, né? A gente ora tanto para que Deus venha com a sua presença objetiva no nosso meio. A gente quer tanto avivamento. Mas qual foi a última reunião, o último culto que você fez que alguém morreu? Morreu porque estava vivendo em pecado. Você já entrou num espaço de reunião de uma igreja pensando nisso? Cara, hoje eu posso morrer. Meu Deus. Não, né? É porque, por enquanto, é como se Deus estivesse deixando a gente brincar com um brinquedo desligado da tomada. Sabe quando você tem um irmão menor que está jogando videogame? Aí você dá um controle para ele que não está conectado no videogame e ele acha que ele está incrível, que ele está jogando, que ele está fazendo gol em você, e é tipo o computador que está jogando, ele não está fazendo nada. Por enquanto, o que está acontecendo é que Deus está deixando a gente jogar com o controle desconectado do videogame. Mas quando a presença objetiva dele vier habitar no nosso meio, visitar a gente, como aconteceu no avivamento da Rua Azusa, como aconteceu em Gales, como aconteceu em Pensacola, que eu falei aqui para vocês. Em Azusa, gente, eu não sei se vocês já leram relatos, mas as crianças brincavam com a nuvem espessa da glória de Deus. Meu Deus! Elas brincavam assim, ó. Passavam no meio. Tem um livro que chama Relatos Inéditos de Azusa, que conta que houveram curas, milagres criativos. As pessoas chegavam em Azusa com os dentes tudo podre assim,
os pregadores colocavam o dedo dentro da boca delas assim e começavam a esfregar os dentes. E os dentes começavam a ser restaurados imediatamente. Gente que não tinha olho, o olho cresceu em dias, em semanas. Milagres criativos que a gente fala assim, nossa, não acontece não, né? Isso aí não acontece. Não, relatado de pessoas que estavam lá, relatos, não é história que é contada não. Em Gales, 100 mil pessoas foram salvas em 6 meses. Meu Deus! Tem um pregador, um grande evangelista chamado George Whitefield, que ele estava pregando sobre a ira de Deus, e aconteceu durante 2 pregações dele. Não, durante uma pregação dele, 2 pessoas morreram infartadas. Foram 2 gritos no meio da pregação e as pessoas caíram no chão, enquanto George Whitefield pregava a respeito da realidade do inferno. Mas a gente se aproxima de uma reunião onde a gente supõe e a gente pressupõe que Deus está presente, e a gente se aproxima como se fosse nada. É mais um culto, é mais uma reunião, é mais uma palavra boa, né, que eu vou ouvir, né, sabe, a religião. Antes eu falava o nome do MC, mas eu vou me poupar agora, porque ele postou um Reels esses dias com a música do Ale, mano. Eu falei assim, nossa, tá muito perto, então eu vou... Mas é a religião dos funkeiros gospel, que é tipo assim, eu vou na igreja, só agradece, mãozinha junto assim, agradece, recarregar as energias. Aí você vem para a igreja recarregar as energias, aí você volta, né, para viver a sua vida longe de Deus. Que loucura, né? Imagina a gente chegando para Barnabé falando assim, você sabia que isso é possível? Ele... Não é não. Então Barnabé, quando ele vende esse terreno dele, ele está declarando, a presença de Deus importa para mim acima de tudo. Deus é a minha porção. E isso precisa ser guardado quando a gente chegar em Antioquia, para a gente ver como que isso é refletido na comunidade. Mas essa é só uma introdução. No primeiro ponto eu queria falar de Barnabé, com o filho da profecia, né? Esse Barnabi, Nabi quer dizer profeta, profecia, esse filho da profecia. E alguém que é parecido com o Espírito Santo, alguém que é como esse homem, Barnabé, que a gente vai ver, é alguém que vê a graça de Deus nos outros. Então eu queria que a gente abrisse agora em Atos 11. Atos 11, versículo do 19 ao 24. Aqui o negócio começa a ficar engraçado. Foi. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Repete comigo assim, que não fosse judeu. Não fosse judeu. Que parada, né? Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, ou seja, pessoas que não eram judeus, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos a que com firmeza, de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Olha isso aqui, gente. Eu não sei se vocês entenderam o que está acontecendo aqui, mas a partir de Atos 8, a gente está no capítulo 11. A partir de Atos 8, a forma pela qual os discípulos eram enviados pelas cidades, não é que eles tinham uma reunião e falavam assim, onde que a gente vai enviar agora, abrir igreja? Não, é porque eles, pela perseguição, eles fugiam de cidade em cidade, e ao fugir de cidade em cidade, eles proclamavam o evangelho. Só que eles proclamavam o evangelho a apenas uma etnia. Qual que foi que a gente falou? Judeus. Aos judeus. Isso está certo ou errado, gente? Porque olha só, se a gente pensa
Por exemplo, naquele exemplo que a mulher sirofenícia veio até Jesus, ela fala, Jesus, cura minha filha, que ela está endemoniada. Ela não era judia, aquela mulher. E Jesus fala assim, olha, eu vim para a casa perdida de Israel. Será que é certo eu pegar o pão que é dos filhos e dar aos cachorrinhos? O que Jesus está falando aqui? Que os gentios, para ele, eram cachorrinhos. E os filhos eram os judeus. E a gente cai num erro ao longo da história, até chegar hoje, assim, que a gente acha que a coisa se inverteu e Deus esqueceu os judeus. E agora ele é como se fosse uma pessoa, um homem que estava casado com uma mulher, daí ele enjoou da mulher, que ela ficou muito mais velha, e ele casou com uma mulher mais nova, que é a igreja. Ele substituiu os judeus pela igreja, e isso é uma mentira. O povo judeu não foi substituído. Só que olha só, nada no plano de Deus acontece como um passe de mágica. Imagina que eles estavam começando a entender que agora o povo de Deus não era só o alvo do evangelho, o alvo da vinda de Jesus, não era só o povo judeu, mas agora eram judeus e gentios crentes em Jesus. Que a salvação não se dava simplesmente pela etnia, por ser filho de Abraão, mas porque Deus, o povo de Deus é composto por judeus e gentios que se encontraram com o Messias Jesus e creram nele. Essa é a igreja. Só que isso estava começando. Então, quando eles eram enviados de cidade em cidade, eles estavam fazendo o que era certo. Porque a salvação, como Paulo vai dizer em Romanos 11, pertence aos judeus. O Paulo vai explicar em Romanos 11 que a salvação só chegou em nós, gentios. O que é gentios, gente? Pessoas que não são judeus, de qualquer outra etnia, de qualquer outra raça. A salvação só chegou a nós porque os judeus tropeçaram, Paulo falou. E o tropeço deles foi salvação para o mundo. Só que ele diz também que se o tropeço deles foi salvação para o mundo, a restauração deles vai ser vida dentre os mortos. Ou seja, eles não tropeçaram para ficar caídos. Mas agora imagina uma igreja recém-formada no meio da perseguição, os caras entendiam e eles estavam fazendo certo de que era para pregar só para judeu. Chamar as ovelhas perdidas de volta para o aprisco, chamar os filhos perdidos de volta para a mesa. Então eles só pregavam a judeus. Só que aconteceu uma coisa aqui. Quando eles chegam em Chipre, em Cirene, e de Chipre e Cirene eles vão para Antioquia, eles começaram a pregar também aos gregos. Porque a gente está aqui no capítulo 11. E no capítulo 10 começou um movimento que Pedro estava sentado no topo de uma casa, meditando em jejum, e ele recebe o chamado de ir até a casa de um homem lá, um centurião grego, um centurião romano. E esse homem era um gentio. E de repente Pedro prega para esse homem, eles creem no evangelho, e ele ora e o Espírito Santo cai sobre os gentios, e Pedro fica assim, ó. O que é isso, gente? Como que tem que fazer com esse povo agora? O que eu faço? O Espírito Santo caiu sobre eles da mesma forma que caiu sobre a gente lá em Atos 2. Quer dizer que Deus também quer alcançar eles. E essa notícia começa a correr na igreja. Então alguns desses ouviram falar disso e começaram a falar assim, acho que eu vou fazer um teste e começar a pregar para os gregos também. E eles começam a pregar para os gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. E o que acontece? A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Agora imagina eles não entendendo nada. E a pergunta que começa a surgir é, o que a gente tem que fazer com esse gentio agora? A gente faz eles virar judeu? Ou o que a gente tem que fazer, nós judeus? A gente abre mão dos nossos costumes judaicos e vira gentio? Isso é resolvido lá em Atos 15. Mas eu quero que você imagine o caos que estava a igreja por causa disso. Agora, tinha um grupo, o pessoal chegava na igreja e falava assim, gente, tem uns gentios aqui, sem vergonha, que receberam o Espírito Santo. Aí uns falavam assim, tem que cortar o prepúcio deles, que se converteu é porque virou judeu, então corta. E eles têm que comer as mesmas coisas que a gente. E eles têm que virar judeu. E daí outros falavam assim, não, mas como que eles têm que virar judeu? Agora imagina uma igreja tendo que decidir tudo isso, tem que decidir como todas as coisas iam acontecer e fazendo tudo errado. Fazendo gentio virar judeu. E depois eles resolvem, em Atos 15, quando parece bem ao Espírito Santo, que isso não precisava acontecer. Mas enquanto essa reunião não acontecia, eles estavam fazendo possivelmente tudo errado. Fazendo gentio virar judeu, circuncidando os caras tudo, ficando de cama lá, porque precisou circuncidar, e daí tendo que aderir aos costumes judaicos, os caras que eram romano, que era grego, que era não sei de onde.
E igreja, aquele caos, assim, do tipo, a gente está fazendo do jeito que dá. Os caras estão convertendo, a gente está fazendo o que acha melhor. Só que, quando isso acontece, chega lá em Jerusalém, que é o lugar onde a igreja, a base da igreja, e chega a notícia a respeito deles. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Gente, imagina só. Chega na igreja de Jerusalém. Lá está Tiago, irmão de Jesus, o líder da igreja de Jerusalém. Está Pedro. Estão os apóstolos que andaram pessoalmente com Jesus. Vários deles. E chega a notícia assim, olha gente, os gentios estão convertendo e recebendo o Espírito Santo. E Pedro fala assim, falei para vocês. Não estou ficando louco? E eles falam assim, o que a gente faz agora? Lá em Antioquia está começando uma comunidade que tem judeus e gentios. E a galera não está sabendo muito bem o que fazer. Quem que a gente manda para lá para resolver esse problema? Eles podiam ter mandado Pedro. Eles podiam ter mandado Tiago, irmão de Jesus. Eles podiam ter mandado qualquer outra pessoa. Mas quando eles se reúnem para pensar quem que eles vão mandar, e enviaram Barnabé até Antioquia. Imagina eles falando assim, só tem uma pessoa que pode chegar lá e fazer o que tem que ser feito. Manda Barnabé. E gente, Barnabé vai, um homem cheio, o versículo fala que ele era bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Um homem chega, imagina você chegando numa igreja e percebendo tudo que está sendo feito de errado. Nossa, quanta coisa está sendo feita de errado. Eu faria de outro jeito, eu faria de outro jeito. Imagina o tanto de opinião que Barnabé tinha para dar a respeito de como eles tinham que fazer as coisas. Gente, imagina, ele podia chegar sendo quem ele era, ele podia chegar botando o pé na porta falando assim, gente, pelo amor de Deus, tem que fechar isso aqui. Vocês estão fazendo as coisas tudo errada? Parece que vocês não leram a Torá, parece que vocês não conhecem o Evangelho, parece que vocês não lembram do que Jesus falou. Só que em vez de chegar e dar uma bela de uma bronca e começar a resolver os problemas, e começar a tratar as pessoas como problemas a serem resolvidos, o versículo, eu não sei qual versículo que não tá, acho que é o 23, acho que é o 23 ou 22. Fala, quando Barnabé chegou, viu a graça de Deus e ficou muito alegre. Será que quando nós nos deparamos com todos os desafios que a igreja traz, tanto para quem é líder, quanto para quem faz parte e quer fazer parte de verdade da igreja de Cristo, será que a gente vê as pessoas como problemas a serem consertados? Ou antes de tudo a gente vê a graça de Deus? Será que a gente é capaz de ver a graça de Deus na vida de alguém, mesmo que ela esteja vivendo de uma forma completamente bagunçada, mesmo que o entendimento do evangelho dela ainda seja muito pouco, seja um novo convertido, e o que ela crê e o que ela fala ainda tudo muito errado e confuso, mas mesmo assim eu consigo ver a graça de Deus antes de ver um problema a ser resolvido? Eu não estou falando com a liderança da igreja, não, gente. Eu estou falando com a igreja. A responsabilidade de fazer igreja é da igreja. Quando nós somos chamados corpo de Cristo, é que os membros edificam uns aos outros. Não são membros líderes que edificam membros liderados. A gente acha que, numa mentalidade um tanto quanto brasileira, assim, isso é comum do brasileiro, mas é que eu venho à igreja, recebo da graça que o sacerdote fala e eu volto para minha casa. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. O homem de Deus que escolheu ser homem de Deus, ele vai lá ver Deus por mim, ele lê a Bíblia por mim, ele ora por mim e daí ele confia a graça de Deus a mim e eu sou um consumidor. E o corpo de Cristo é um grande shopping que eu venho e consumo a minha graça, consumo a minha bênção, como a minha hóstia e vou embora. Meu Deus. Cara, pregar é muito divertido, vocês não têm noção. A carinha de vocês é maravilhosa. E onde que eu estava, gente? Eu esqueci. Tá. Barnabé viu a graça de Deus, né? Alguém que vê a graça de ver a graça de Deus nos outros. E é um dom que a gente ainda precisa. Como igreja, eu estou falando. Eu preciso.
A gente tem aversão a quem é diferente. Muitas vezes. Ainda existem mais divisões e preocupações com as diferenças do que com a comunhão. Então o que é diferente me assusta muito e eu tendo a isolar o que é diferente e não abraçar porque a graça de Deus o alcançou. Eu estava falando disso com os meninos hoje à tarde, pessoal, que a gente estava tomando um café junto. E quando a gente faz isso, eu vou usar um termo que o Carlão usa muito, que é que a gente faz uma comunidade, quando a gente tem aversão ao diferente, a gente faz uma comunidade homogênea. Mas o Carlão usava um termo que é bem provocativo e bem engraçado, que é uma comunidade homoafetiva. Porque a gente tem como homoafetividade só um homem que gosta de outro homem e a mulher que gosta de outra mulher, né? Só que uma comunidade homoafetiva é alguém que só gosta daquele que é parecido consigo mesmo. Só tem afeto por aquele que não é diferente de mim. Ele precisa ser parecido comigo, ele precisa ter os mesmos trejeitos que eu, ele precisa gostar das mesmas coisas que eu, ter as mesmas afinidades que eu, torcer para o mesmo time que eu. E de repente a gente está em busca de um clube e não de uma igreja. O que é um clube? É gente que tem afinidade, então é o clube das Luluzinhas. E o clube das Luluzinhas é as mulheres que gostam de Taylor Swift, as meninas que gostam de Taylor Swift. E as meninas se juntam para ouvir Taylor Swift. Aí tem o clube dos mineiros do arrastapé. Aí é os mineiros que gostam de arrastapé. Todo mundo gosta de arrastapé. Daí chega alguém lá e fala assim, mas eu não gosto de arrastapé. Ué, então sai do clube, ué. Trem, sou, nu, Zé. É assim, ué, a gente é um clube de arrastapé. Você não gosta de arrastapé, então sai do clube. Só que a igreja não é um clube. A igreja é justamente aquela que acolhe o que é diferente. Não, mas ele é diferente da gente. Ué, mas se a igreja não é o lugar onde o diferente encontra acolhimento, onde é que é? Então, só recapitulando, o ambiente que a gente está aqui nesse texto. Uma tensão entre judeus e gentios no contexto da formação dessa comunidade de discípulos em Antioquia. Os judeus ainda muito desconfiados dos gentios, a gente vê isso em Atos 15. E a liderança em Jerusalém fica tão perturbada que eles precisam eleger alguém que consegue resolver esse problema. E no versículo 23 a gente vê que Barnabé viu a graça de Deus e se alegrou. E aqui surge uma pergunta, será que Barnabé ficou desconfiado? Gente, é claro que Barnabé ficou desconfiado. Ele não é um homem perfeito, nós não somos homens perfeitos. Quando a gente olha para personagens da Bíblia que não são Jesus, a gente precisa se lembrar do que Tiago fala a respeito de Elias. Lá em Tiago, acho que é no capítulo 5. Ele fala que Elias orou e ficou 3 anos e meio sem chover. Alguém já orou aqui? Alguém dessa comunidade já orou e ficou 3 anos e meio sem chover? Você falou assim, ó, não vai chover por 3 anos e meio em Baipendi. E não choveu. E os fazendeiros vieram tudo para matar você. E Tiago fala assim, Elias orou de novo depois de 3 anos e meio e choveu. Ninguém nunca fez isso aqui, né? E Elias fez. Eu nunca conheci alguém que fez isso também. E Tiago fala assim, e Elias era um homem fraco como qualquer um de nós. Barnabé era um homem fraco como qualquer um de nós. A graça de olhar para outros homens na Bíblia que não são Jesus, que é perfeito, é de ver pessoas nas quais a gente pode se identificar e ver que são tão fracas quanto nós, pecadoras quanto nós, mas também dá a esperança de que se ele foi cheio do Espírito Santo desse jeito, eu também posso ser. Se ele conseguia ver a graça de Deus nos irmãos, e eu não consigo ver a graça de Deus nos irmãos, eu consigo ver problema, eu consigo ter raiva, eu consigo ver, eu não consigo ver graça não, nem esperança nem nada, mas se esse homem, sendo cheio do Espírito Santo, conseguiu fazer isso, se Barnabé conseguiu, se na lápide dele ia estar escrito homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, quem sabe na minha também possa estar. É claro que ele ficou desconfiado, mas ele não deixou que esse preconceito se levantasse contra a graça de Deus. Aonde muitos teriam visto apenas falhas, e é claro que haviam falhas, Barnabé enxergou a graça de Deus. E é tanto que tinha falhas, que nos versículos seguintes fala que eles ficaram 1 ano lá ensinando.
Um ano ensinando como deveria ser feito, corrigindo, exortando. Mas não foi onde Barnabé fixou os olhos, não foi nas falhas. Barnabé era uma pessoa leve, um cristão feliz e não um disciplinador rígido e dogmático. Às vezes a gente quer ser rígido, a gente quer bater na mesa e falar como as coisas devem ser feitas do nosso jeito, como a gente acha que as coisas devem ser feitas, e ninguém quer ceder. E a gente está dando um curso de casamento lá na igreja, que chama Significado do Casamento, do livro do Timothy Keller. E ele fala que no casamento, e todo mundo que é casado já experimentou isso aqui em alguma medida, com certeza, que é quando você tem uma discussão, sim, solteiros, os casados discutem. E quando você tem uma briga, e de repente um vem falar assim, olha, você é tal coisa, tal coisa, tal coisa. E o outro fala assim, eu sou tal coisa, mas você também é tal coisa, e tal coisa, e tal coisa. E ele fala assim, mas eu sou tal coisa, porque você é tal coisa. E é sério, esse ciclo, ele tem a tendência de ser interminável. Você vai ter infinitas coisas de falar que o outro é tal coisa, porque você é tal coisa, e a culpa é sempre do outro. Enquanto alguém não ceder e deixar que o ego seja esmagado, não tem resolução. Enquanto eu estou tentando fazer valer a minha vontade, não tem resolução. Mas quando eu desisto de estar certo, né? Quando o marido desiste de estar certo, que é sempre o marido que desiste. Gente, ser casado é uma coisa maravilhosa. Eu vou dizer o que o Arlindo disse. Ser casado, gente, não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Assim, você trabalhar o dia todo, cansado, chegar em casa, sabe? E não saber porque a sua esposa está com a cara fechada. Não tem preço. É maravilhoso. Por que eu estou falando de casamento? Não, mas eu estou falando de fazer valer. Porque a gente acabou de ler que Barnabé era uma pessoa leve, um cristão feliz. Ele estava pronto a abrir mão da razão para enxergar a graça de Deus no outro. Imagina se conseguir enxergar a graça de Deus no seu cônjuge no meio de uma briga e abrir mão de ter razão. Isso é coisa para quem está cheio do Espírito Santo, gente. E olha o resultado disso. O resultado foi que o versículo seguinte fala que muitas outras pessoas foram acrescentadas. Foram acrescentadas. Às vezes a gente está numa luta de, sabe, a gente queria que a igreja crescesse, mas às vezes é uma luta genuína de tipo, a gente queria pregar o evangelho para que mais pessoas conhecessem Jesus, mais pessoas vivessem essa vida de igreja. Só que muitas vezes o que o Senhor está nos direcionando é construa uma comunidade em que existe a graça de ver a graça de Deus nos outros e muitas outras pessoas serão acrescentadas. Desista de tratar as pessoas como problemas a serem resolvidos e muitas outras pessoas serão acrescentadas. Barnabé, gente, se tornou o líder que a gente vai chegar em Antioquia, mas da igreja missionária que teve mais sucesso nos primeiros dias. Pra você ter uma noção, foi da igreja que Barnabé fundou, que as 3 viagens missionárias de Paulo saíram. Não tem dúvida nenhuma de que a aceitação do cristianismo pelos gentios se deve muito à visão de que Barnabé viu a graça de Deus e se alegrou. Tinha um grande obstáculo, que é essa tensão, essa parada de quem ia resolver isso, e foi necessário um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé para superá-lo. E o que eu queria dizer é que no nosso tempo ainda existem grandes barreiras também ao progresso do Evangelho e à verdadeira comunhão entre nós, a verdadeira comunhão da igreja. Tem barreiras raciais, tem barreiras culturais, barreiras de classe, barreiras de personalidade. O cristianismo ainda enfrenta a ameaça de auto-isolamento em círculos tradicionais e pode precisar de um Barnabé, que talvez seja eu e você, para arrastar o resto de nós sobre os obstáculos atrás dos quais nós nos abrigamos hoje. Quais são os traumas por trás dos quais a gente se abriga? Quais são os guetos que a gente faz dentro da igreja? Será que aqui nessa panela da igreja existem pessoas que têm a mesma personalidade? É o gueto dos introvertidos.
E aqui, desse outro lado da comunidade, tem o gueto dos extrovertidos. E barreiras raciais, barreiras sociais, de quanto que ganha, de quanto dinheiro que tem, do tamanho que é a casa, do bairro que mora. Então a gente começa a se relacionar só com aqueles que são parecidos com a gente, e nós precisamos de Barnabé, que tiram as pessoas de trás dessas barreiras de isolamento e trazem elas para o lugar comum e falam assim: é aqui, cheios do Espírito Santo, que a gente vai se relacionar com todo mundo. Com quem é legal e com quem é chato. Gente, não é porque entra na igreja que deixa de ser chato. E alguém vai precisar te falar que você é chato. Aí você fala assim: nossa, vou sair da igreja porque fulano falou que eu sou chato. Meu Deus. Olha, é ele, hein? Ele está me provocando. Esse meu Deus foi tipo aquele: fala, Senhor! Onde é que eu estava? Isso. Então Barnabé, esse ministério de Barnabé, de ver a graça de Deus nos outros, tira as pessoas dos seus próprios guetos. Tirou os judeus do gueto dos judeus, tirou os gentios do gueto dos gentios e falou assim: comunidade é vocês juntos. Quantos de nós podem se levantar como Barnabé nesses dias? Nessa comunidade, nessa cidade. Quebrar os guetos denominacionais. Quantos estão dispostos, por exemplo, isso começa dentro da comunidade, quebrar os guetos dentro da comunidade. Depois isso se expande. Quantos estão dispostos a quebrar os guetos denominacionais e conversar com os católicos? E conversar com o pessoal da Assembleia de Deus? E conversar com o pessoal da Wesleyana? É uma comunidade que tem a graça de ver a graça de Deus nos outros. A segunda coisa é: Barnabé é esse filho do Paracalém, filho do Paracletos, né? Esse filho da consolação. E Barnabé, como um filho do Paracletos, é alguém que se coloca ao lado. Então eu queria que a gente abrisse a Bíblia em Atos 9 agora, versículo 26 e 27. Isso aqui é loucura. Eu vou ler só o 26. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Pausa aí. Vocês estão ligados de quem que ele está falando aqui, né? De quem que Lucas está falando ao escrever Atos. Saulo, aqui em Atos 9, é o mesmo cara que em Atos 6, Atos 7. As roupas de Estevão tinham sido colocadas aos pés dele. Ou seja, ele participou, ele autorizou, ele estava envolvido na morte de Estevão. Paulo, não somente nessa ocasião, mas ele, depois, escrevendo suas cartas, diz que ele era veemente perseguidor da igreja de Cristo. Então Saulo, ele tinha perseguido muita gente, matado muita gente, entrado em muitas casas. E ele achava que ele estava matando gente que cria em Jesus para a glória de Yahvé, para a glória de Deus. Então ele era um assassino. Imagina quanto sangue de crente tinha nas mãos de Saulo. E fala que ele, no capítulo 9, um pouco antes disso aqui, no caminho de Damasco, ele está lá, e de repente, bum, brilha uma luz, ele fica cego, e Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por quê? Ele não pergunta: por que você persegue os meus filhos? Ele fala: por que você me persegue? E a gente vê a conversão, na verdade, não é simplesmente uma conversão, mas esse encontro radical de Paulo com Jesus. E ele converte, Ananias vai lá, ora por ele, e de repente ele está perdido. Agora ele passa de perseguidor, alguém que se encontrou com Jesus. E esse versículo está falando, quando ele chega a Jerusalém, ele vai até Jerusalém e ele procura juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém todos tinham medo dele. Gente, quem que não ia ter medo? Eu fico imaginando, se agora, nesse momento, aqui em Baipendi, entra um homem aqui nessa igreja, e ele está caçando peão de boiadeiro, ele ia vir atrás de mim.
Se ele está caçando um domador de cavalo, ele ia me encontrar, ele estava atrás de mim. Ou se ele está procurando um bodybuilder, um homem forte, ele ia me achar. Se tem um perseguidor de bodybuilder na cidade, eu ia ficar morrendo de medo. Mas Paulo era um matador de crente. É claro que os discípulos estavam com medo de receber ele. Quem não estaria com medo de receber ele? Quem não estaria com medo de receber esse cara, né? Versículo 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Se os discípulos mais imediatos de Jesus, se nem os discípulos mais imediatos de Jesus, os apóstolos fundadores, queriam saber de Paulo, será que haveria alguém que se arriscaria por ele? Será que existe alguém que colocaria a própria reputação em jogo para comprovar a obra que Deus estava fazendo na vida de um ex-perseguidor? Barnabé estava lá. E olha só, gente, imagina se Barnabé chega lá e apresenta Paulo na reunião dos discípulos e Paulo fala assim: gente, era tudo mentira, eu só vim aqui para matar vocês mesmo. Barnabé coloca a reputação dele em jogo para atestar que uma outra pessoa tinha se encontrado com Jesus. Quem está disposto a colocar a reputação em jogo para falar: eu sei que você está pensando tal coisa a respeito dele, eu sei que tal atitude dele pode tá fraquejando na fé, mas eu sei, eu preguei o evangelho para ele, eu vi ele descendo nas águas do batismo e eu sei da obra que Deus está fazendo na vida dele. Quem tem coragem de dar testemunho a respeito da obra que Deus está fazendo na vida do outro? A gente é muito rápido em identificar pecado na vida do outro. E amém? A gente tem que pegar o evangelho para que as pessoas se arrependam do pecado, a gente tem que dizer para elas o que é pecado, mas quem está tão disposto, tanto quanto a identificar pecado, a identificar o que Jesus está fazendo? O cara era um mentiroso e não é mais um mentiroso. O cara era um traficante de droga e não é mais um traficante de droga. Agora a gente quer que mude todos os trejeitos, mude todo o jeito de falar, mude todo o linguajar, mas ninguém consegue ver. Jesus está fazendo uma obra na vida dele. A gente precisa de Barnabé que fala assim: olha, gente, eu sei que pode parecer esquisito, mas eu dou conta da vida desse meu irmão aqui, porque eu vi e estou vendo da obra que Jesus está fazendo na vida dele. Eu estou vendo o que Jesus está fazendo no casamento dele, eu estou vendo o que Jesus está fazendo na vida dos filhos dele, eu estou vendo a transformação que Jesus está fazendo nele. Cadê, gente, os Barnabés que veem a graça de Deus na vida do outro? Que veem a obra e testificam da obra que Deus está fazendo na vida de pessoas que antes eram inimigas de Deus. Onde estão os testemunhos? Só que isso aqui é tão maravilhoso que Paulo, ele chega na presença dos apóstolos e fica quieto. E o amigo dele começa a falar: olha, gente, eu vi. Ele encontrou com Jesus mesmo. Ele encontrou tanto que ele estava pregando. E quando ele pregava, eu via a verdade da pregação dele. Jesus encontrou ele de verdade. E olha só, se não tivesse Barnabé, Paulo poderia ter sido deixado de lado. Já pararam para pensar nisso? Todo mundo ama Billy Graham, por exemplo, um dos maiores pregadores norte-americanos. Mas quem foi o cara que pregou para o Billy Graham? Ninguém sabe. Mas sem esse cara não tinha Billy Graham. A gente lembra dos pregadores famosos, né? Paulo, ele foi o cara que escreveu 13 livros do Novo Testamento. Paulo é Paulo. Só que sem Barnabé não haveria Paulo. Gente, quem são os esquecidos? Quem são as pessoas esquecidas, excluídas, marginalizadas? Que talvez sejam os Paulos, que estão só esperando os Barnabés, que somos nós, acreditarmos que Deus pode fazer uma obra na vida deles. Na sua família. Um tio seu, um primo seu. Um amigo seu da escola, molecado. Não tem Espírito Santo Júnior, não. O Espírito Santo que cai sobre os adultos, cai sobre vocês também. E a última coisa, vocês estão comigo? Sim.
A última coisa antes da gente entrar em Antioquia é justamente a ambição de Barnabé por ser o segundo. Agora eu quero que a gente volte para Atos 11, versículo 25 e 26. Atos 11, 25 e 26. Diz assim: depois, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. E quando o encontrou, levou para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. A igreja de Antioquia então está avançando. Agora o que era uma bagunça, Barnabé traz resolução e a igreja começa a crescer, pessoas começam a ser acrescentadas, eles começam a ensinar. O ministério dele está florescendo, ele é um líder respeitado, ele poderia ter uma boa reputação pela obra que Deus estava fazendo através dele. Será que na mentalidade, do jeito que a gente pensa e faz igreja e ministério hoje, será que essa não era a hora de Barnabé ele consolidar o ministério dele e ficar famoso? Será que essa não era a hora dele escrever as cartas que seriam lidas no Novo Testamento no lugar das cartas de Paulo? Por que não tem uma carta de Barnabé escrita? Se ele fez tudo isso, por que ele não assume o protagonismo e fala assim: agora é minha hora de brilhar. Agora é minha hora de virar pregador itinerante, de colocar o meu nome na billboard dos crentes, no topo. Agora é hora é agora que eu se consagro. Em vez de se consagrar, gente, eu lembro dessa analogia quando o irmão do Henrique, quem conhece o Giga, o irmão do Henrique? Ele já veio aqui ou só o Henrique que veio? O Giga, um cabeçudão assim, baterista. E a gente a primeira vez que o Giga ia batizar as pessoas nas águas, e ele falava assim, eu falei: Giga, você vai batizar umas pessoas, tá? Eu batizo uma, você batiza as outras, o Henrique batiza outras. E daí ele falou assim: mas mano, eu não sei o que fala. Eu falei assim: vou te ensinar, é isso. Ele: tá bom. A gente ensaiou, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, faz tal pergunta para a pessoa. Aí ele confundia de vez em quando. Aí ele fazia as perguntas e ele esquecia de falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e afogar, não, e mergulhar a pessoa. Aí numa dessas pessoas, ele falou tudo e ficou um silêncio assim. Aí eu olhei e falei assim: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te batizo, amém. Aí a pessoa foi embora na piscina assim, e falou assim: tava a bola na cara do gol pra eu chutar e eu não chutei, né? Mano, só faltou você chutar pro gol. E eu lembro disso toda vez que eu prego isso aqui, porque Barnabé só tinha que chutar a bola pro gol. Levantar a cabeça e pum! Lá dentro, consolidou o ministério dele, só que ao invés de fazer isso, ele viaja 150 quilômetros até uma cidade chamada Tarso para recrutar um jovem em profundo processo de amadurecimento e conversão, chamado Paulo. Aluno do mestre Gamaliel, da escola de Hilel. Ele simplesmente vai recrutar alguém que é melhor do que ele. Vamos lá. Com esse investimento estratégico de Barnabé na vida de Saulo, ele garantiu para sempre o lugar de 02, o lugar secundário na história da igreja. E ele desaparece à sombra do apóstolo Paulo. Imagina se Barnabé, quando Paulo começa a se tornar Paulo, né, o apóstolo Paulo, se ele não fala assim: mas Paulo, fui eu quem te introduziu ao ministério, você me deve. Só que no lugar disso, Barnabé tinha uma santa ambição de ser o segundo. E nós temos, no geral, uma santa ambição de ser o primeiro. Eu quero ser o mais proeminente, eu quero ter mais destaque, eu quero causar mais impacto, eu quero ser mais espetacular, eu quero ter mais seguidores, eu quero fazer mais barulho. Gente, sabe o que quer dizer você ter muitos seguidores no Instagram? Que você tem muitos seguidores no Instagram. Só. Não quer dizer mais nada. Não quer dizer que você é uma boa pessoa. Não quer dizer que o que você fala é bom. Não quer dizer que... Não, é... Sabe o que quer dizer você ser famoso?
Que você é famoso. Nada mais. Assim como Barnabé tinha uma santa ambição em seu segundo, o Espírito Santo veio para exaltar a glória do Filho. Barnabé só podia ter essa santa ambição de seu segundo porque ele era muito parecido com o Espírito Santo. É isso. Vamos lá. Barnabé coloca os outros na sua frente para que tenham proeminência e o nome de Jesus seja glorificado. A gente não sabe nem como Barnabé morreu. Olha que loucura, em Atos 13, no versículo 1, do 1 ao 3, fala que o Espírito Santo separa Barnabé e Saulo. E essa ordem é proposital, porque Barnabé é maior do que Saulo, ele é mais importante do que Saulo. Tanto é que, se eu não me engano, em Éfeso, que eles chegam pregando, e eles chamam Barnabé de Zeus, e Paulo de um outro, eu não lembro de qual, você lembra qual deus que é da mitologia grega? Porque o deus mais forte da mitologia grega é Zeus, ele é o chefe. E os idólatras lá da mitologia grega da época, quando eles veem Barnabé pregando, eles falam, ele é Zeus, e eles chamam Paulo de um outro deus secundário, Hermes, eu acho que era. Eu acho que era um deus mensageiro. Então, era claro que Barnabé era o líder de Saulo. Só que de repente, olha só, em Atos 13, 7 fala, Barnabé, ele ainda tem a honra do primeiro lugar, chamou Barnabé e Saulo e procurava ouvir a palavra de Deus. De repente, em Atos 13, 9, não é Barnabé que fala, Simão mágico que fala, está provocando eles lá. É Paulo. Só que em Atos 13, 13, Lucas diz, Paulo e sua companhia navegaram para Pergue. Agora é Paulo e Barnabé, e não mais Barnabé e Paulo. Meu Deus. Quantos de nós tem a ambição de ver pessoas que nós introduzimos à fé, que a gente cuidou, que a gente viu ser gerado, se tornarem maiores do que nós? Maiores no sentido de nos ensinar, de nos corrigir. E de nos corrigir ainda quando não são maiores que nós. Quem tem a ambição de ser o segundo, de ser esquecido enquanto o outro recebe a notoriedade? A pergunta que eu quero falar é, para você, por quem é que você está lutando nesses dias? Por quem é que você está lutando nesses dias? Por quem é que você está fazendo como Barnabé fez para Paulo quando nem os superapóstolos queriam receber? E pegou pela mão e falou assim, não, eu confio no que Deus está fazendo em você. Eu disse que era o último ponto sobre Barnabé. Já vai tocar? Tá bom. Tá adiantado. Aqui eu quero... Essa é uma das partes mais tocantes assim, a respeito de Barnabé, porque isso vai falar... Eu creio que isso vai falar pontualmente e profundamente com a gente. Porque Barnabé é aquele que é paciente com a falha dos outros. Eu queria que a gente fosse em Atos 12, versículo 25. Atos 12, 25. Diz assim, Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. João Marcos era parente de Barnabé. Acho que ele era sobrinho de Barnabé. E eles vão, em Atos 11 a gente vê que eles estão em Antioquia, e daí eles vão para Jerusalém, e daí cumpriram, na verdade eles voltando para Jerusalém, eles trazem consigo João, também chamado Marcos. João Marcos, um dos discípulos de Jesus. Em Atos 13, vamos lá, a gente viu aqui que João começa a andar agora com Barnabé e Paulo. Em Atos 13, no versículo 5, diz assim, quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, também tinham João Marcos como auxiliar. Então João Marcos começa a ser discipulado por aqueles dois. No versículo 13 de Atos 13, olha o que acontece. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Pergue da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém.
Aqui, o discípulo, aquele que estava acompanhando, auxiliando na missão, e João Marcos era muito jovem. João Marcos provavelmente é aquele menino que saiu correndo pelado no Evangelho de Marcos quando o pessoal vem buscar Jesus. Vocês lembram? Fala assim, um homem estava correndo só com um lençol. Provavelmente é ele mesmo. Ele era muito menino, ele era jovem. E de repente, quando chega a hora deles viajarem juntos, quando chega a hora deles irem e passar por perseguição e passar pelos desafios da viagem missionária, João Marcos, ele desiste. João Marcos, ele é o típico jovem, muito volúvel. Ele vai para a viagem missionária e de repente sente medo e volta para casa. Ele estava acompanhado simplesmente de Barnabé e Paulo, e os dois estavam contando com ele. Só que olha o que acontece no versículo 36. Isso aqui é uma das paradas mais absurdas. Versículo 36 de Atos 13. Atos 15, na verdade. 15 e 36. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como é que eles estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Olha isso. O primo dele que tinha desistido de ir para a missão. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Sicília, fortalecendo as igrejas. Gente, eles brigam de uma forma tão intensa que eles se separam. Vocês pensam, é possível separar o Timão do Pumba? É possível separar... Quem que é muito amigo que a gente pode usar? Não tenho mais referências de amigos. O Sam e o Frodo, para quem assiste Senhor dos Anéis. O Ale e o Canta. Que outra referência de amigos vocês têm? Macunha e Mate. Macunha ou Mate? O Macunha e o Mate, exatamente, para quem é fã de carros. Tem mais? O Debbie Lloyd. De Paulo e Paulino. Essa é só para quem é bem antigo. Milionários é rico. Tem como separar o Milionários é rico? Não tem como. Cristo Greg, exatamente. Vocês pegaram, é isso, exatamente. Só que existe uma discussão tão profunda entre eles, e Paulo fala assim: Barnabé, eu não vou levar o cara que abandonou a gente na missão. E Barnabé provavelmente fala assim: Paulo, ele era só um menino. Ele era só um menino, ele estava com medo. Paulo fala: não, se ele não teve coragem para assumir a missão naquela época, ele não tem para assumir agora. E se você levar ele, a gente se separa aqui. É assim que tem que ler a Bíblia, gente. Entra na história. Barnabé abre mão de permanecer trabalhando com o apóstolo Paulo, depois de uma grave discussão, para investir em discipular um jovem fujão chamado Marcos. Você deixaria de estar com Paulo? Você não abriria mão de levar Marcos para continuar com Paulo? É Paulo. Ele fala: Paulo, eu abro mão de estar com você para discipular esse orelha seca aqui. Em tal momento, a consciência ferida de João Marcos não precisava de um rigor inflexível, mas precisava de misericórdia, precisava de encorajamento. Quantos Marcos em potencial, eu me pergunto, foram perdidos devido a uma falha nossa em entender a falha dele? Graças a Deus que Barnabé não era tão desajeitado quanto a gente. E assim, se você está aqui e você se sentiu em algum momento rejeitado por causa das suas falhas, o Espírito Santo está aqui para te dizer que existe graça e misericórdia para você. Mas pensa também que quantas pessoas já passaram por você e não encontraram graça e misericórdia, e não viram da sua parte possibilidade de renovo.
A gente precisa ter o zelo de Paulo pela doutrina, pelo ministério, mas a gente não pode esquecer das pessoas no meio disso. A gente não pode esquecer da misericórdia. Jesus disse: não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio que fumega, até que leve a vitória à justiça. Pelas mãos de Barnabé, João Marcos veio amadurecer, veio a desabrochar no seu ministério, sem mágoa, sem ressentimento. Ele herdou as características de um filho da consolação. De tal forma que, em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 11, Paulo escreve assim: só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Em Colossenses 4, versículo 10, Paulo fala: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam. Em Filemão, no versículo 24, fala: Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envie-lhe saudações. Assim também como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros. Posteriormente, Marcos volta a fazer parte da equipe de Paulo, porque um Barnabé acreditou nele. De tal forma que Pedro, nas suas cartas, chama Marcos de meu filho. Será que a gente tem acreditado só em quem demonstra potencial? Ou tem algum jovem fujão, medroso, que a gente pode colocar a mão no fogo, sabendo que quem faz a obra não somos nós, nem a nossa rigidez, mas é o Espírito Santo? E é esse homem, Barnabé, que a gente lê em Atos 13. Eu não vou conseguir entrar exatamente em Antioquia, mas a gente já falou bastante aqui. Mas a principal característica quando se ouve de Antioquia é: eles se reuniam para ministrar ao Senhor. Uma comunidade centrada na presença de Deus. E fala aqui em Antioquia, vamos ler em Atos 13? Só para a gente finalizar. Em Atos 13 a gente vê todas essas expressões desse homem chamado Barnabé em uma comunidade. E diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Se tem coisa mais diferente do que profeta e mestre, eu não sei. Só que a principal característica é: haviam profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger ou Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Imagina, tinha um cara que tinha sido criado com um rei, e tinha outro que não tinha nada, do povo de Cirene, Lúcio de Cirene. Existiam pessoas de determinada etnia e de uma outra determinada etnia, todos reunidos numa comunidade de profetas e mestres, gente diferente de todo tipo, reunida na mesma comunidade e reunidos em torno do que fala o versículo 2, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, o despediram. Uma comunidade que consegue ver a graça de Deus no outro é uma comunidade centrada na presença de Deus, que adora e jejua em comunidade só para poder ver mais dele. Assim como o homem que vendeu um terreno que ele sabia que não podia ter, porque ele dizia: Deus é minha única porção. A comunidade que ele fundou dizia a mesma coisa: Deus é minha única porção. Essa comunidade é a comunidade que envia Saulo e Barnabé. E é só de uma comunidade centrada na presença de Deus, com Barnabés, assim como Antioquia, que pode ser apostólico o suficiente para pregar o evangelho nas nações. Tinha muita coisa ainda que a gente podia falar de Antioquia, mas eu acho que eu ia me delongar muito. E como essa é uma conferência sobre o Espírito Santo, onde a gente falou sobre o Espírito Santo, e hoje a gente falou sobre um homem cheio do Espírito Santo. Então quando a gente pede: Espírito, me enche com a tua presença,
A gente está pedindo mais do que uma experiência estática, uma experiência mais do que uma sensação no meio de um culto. A gente está pedindo, faz de mim alguém como esse cara. Faz de mim alguém como Barnabé, tão cheio do Espírito, que abre mão de ter razão, que abre mão das próprias opiniões, dos próprios gostos. Tão cheio do Espírito Santo que consegue enxergar graça até quando os outros estão fracos e erram. Tão cheio do Espírito que é capaz de testemunhar a respeito da obra de Deus na vida de outros. Tão cheio do Espírito que abre mão de estar certo em prol da comunhão. Tão cheio do Espírito que abre mão do próprio egoísmo em prol de que o outro floresça. Abre mão de ser o primeiro para ser o segundo. Enche a gente do Teu Espírito, Senhor. Nós oramos agora. Vem, Espírito Santo, nos encher para que, se Barnabé ele era conhecido como um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, Senhor, nos enche do Teu Espírito. Renova a nossa fé. Renova agora mesmo, enquanto o Senhor ministra nos nossos corações, aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé na obra que o Senhor está fazendo na sua igreja. Tira os nossos olhos das nossas próprias capacidades. Tira os nossos olhos da nossa própria capacidade de fazer as coisas, do desempenho que a gente pode apresentar. Tira, Senhor, os nossos olhos, o nosso coração de sermos apenas consumidores de uma liturgia, consumidores de um bom culto, consumidores de uma música, consumidores de uma comunidade. Mas levanta aqui, Senhor, nessa comunidade, homens e mulheres que são como Barnabé, filhos da consolação, filhos do encorajamento, filhos do Senhor, tão parecidos com você, Santo Espírito. Homens e mulheres cheios de misericórdia, cheios de graça, cheios de amor, capazes de acolher ao invés de rechaçar, de trazer para perto ao invés de expulsar para longe, de discipular até mesmo aqueles que não são palatáveis ao nosso gosto, à nossa personalidade, mas que são profundamente amados pelo Senhor. Então o Seu Espírito transborda em nós o Teu amor pelas pessoas, nos deixa ver como o Senhor vê, nos deixa sentir como o Senhor sente, nos deixa olhar como o Senhor olha, nos deixa ver com os Teus olhos, sentir com as Tuas mãos, perceber com os Teus sentidos, Senhor.